salve a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 8 de 9 de 2025, 8 de agosto de 2025, às 13 horas, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciar o trabalho de ensino de hoje. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Porque só o Senhor merece, que estamos vivendo por um tempo, pela graça do Senhor, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, né? Então vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Vamos dar primeiro um bendito em nome do Pai, depois em nome do Filho e depois em nome do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, ó Israel, o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que nós dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, né? Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, até aqui nós ajudou o Senhor, né? Até aqui nós ajudou o Senhor. Glória a Deus, que maravilha de Deus, né? Então hoje vamos entrar pelo meu ensino. Hoje eu quero falar sobre o homem que se assenta na cadeira de Deus, querendo parecer Deus, e Deus enviará sobre ele a operação do erro, para que creia na mentira e seja julgado, todos quantos creem nele também, né? Então, meu prezado, vamos para a leitura de hoje. Vamos ver sobre os homens, o homem que se exalta na terra e bate no coração dele que todo o poder foi entregue na mão dele. Ele esquece que todo o poder foi entregue na mão daquele que ressuscitou, que levantou da sepultura e subiu ao céu, está sentado diante de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. O homem sendo feito para ser a imagem e a semelhança de Deus, ser Deus também, porque o corpo de Cristo está na terra, está no céu e está na terra. O crente fiel, ele é Deus, ele faz parte do corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo, é Deus também. Mas o infeliz, o infiel, o exaltado, o perturbado, sem temor, sem amor, sem temor, com inveja, com ira, com rancor, com furor, com toda a maldade do coração dele. Ele é a imagem e semelhança do diabo, do Lucifer, e faz corpo com o mesmo diabo, Satanás e Lucifer. Está no livro de Apocalipse. Ele faz parte do corpo do dragão. E o dragão é o mesmo. O diabo, Satanás, Lucifer, a capetada todinho. É o congresso do inferno, as correntes do inferno, a família da perdição. É aglomerado. Do jeito que é os crentes aglomerados, o maligno também é aglomerado. Não existe classificação para o maligno. E para os cristãos também não há classificação. Aqui na igreja tem cargos de trabalho, chamado diácono, chamado presbítero, chamado evangelista, chamado missionário, chamado pastor, chamado até doutor, mas chamado. Mas nada disso ele é, se Deus não pôr ele no lugar certo. Eu sou o pastor. Sabe lá
Deus é quem sabe quem é o pastor, segundo o coração dele. Então, meu prezado, mas o inimigo, o que faz o mal, o que procede em obra mal, daqui da terra você sabe pela obra que ele faz, de qual família ele pertence, né? Abre a tua Santa Escritura comigo, no livro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Vamos ler o capítulo inteiro para nós entendermos o que está acontecendo e qual é a família família santa e a família do Satanás na terra, né? Diz assim, o título diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. O anticristo não está no céu, não está para vir não. O anticristo está na terra. O anticristo é um homem que se assenta na cadeira de Cristo, querendo parecer Deus, querendo ser o supremo, querendo ser o superior, querendo ser o superintendente de tudo. Sabe quem que ele é? É o anticristo. Ele quer dominar tudo, passar a hora de tudo, ele quer que a palavra dele seja mais alta do que a todos da terra. E o mais alto do que até o nome de Cristo está aqui, a palavra dele. Ele colocou. Está no livro de Salmo, colocou acima do nome dele. Então não deixou brecha. Ele não deixou brecha, não deixou espaço para o anticristo, não. O anticristo será julgado e sair condenado. Aqui, ó, no versículo 1 a seguir. Olha, irmão, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístolo, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Está vendo? Não que o dia de Cristo esteja perto, antes tem que manifestar o homem do pecado e o filho da perdição. O filho de Deus não, o filho da perdição. O filho da perdição, ele vem destruindo tudo, ele vem com grande ódio, demonstrando de quem ele é filho, filho do inferno, filho da perdição. Vem fazendo tudo quanto é de mal, matando os outros na cadeia, detendo com terror, mandando prender, mandando espancar, mandando colocar a tornozeleira no pé, na perna, às vezes ele, os justos, julgando sem causa, sem merecimento. Ele é juiz do Satanás, de Deus. E sabe quem é o juiz da verdade? Jesus Cristo, ele é juiz. E todos os juízes estão na cadeira de Cristo. Se os juízes andam se vendendo, fazendo safadagem, porque é anticristo. Anticristo. Você já viu tanto que um juiz ganha? O juiz ganha um absurdo. Um absurdo para colocar o prumo, a linha e o nível na posição certa e corrigir segundo a certeza da lei.
mas não existe. Só existe falsário. Escreve Ministério da Justiça, mas no Ministério de Justiça na Terra não existe. Existe Ministério de Vender a Justiça. Ministério de Vender a Justiça, fazendo balcão de negócio, trocando o vendendo o justo por dinheiro. Como se vende ovelha e cordeiro. Para cumprir o que está escrito aqui, meu prezado. Assenta na cadeira de Deus. Não será assim que manifesta o homem do pecado e o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que chama a Deus e adora a Deus, de sorte que se assentará como Deus. Será como Deus. No templo de Deus, querendo parecer Deus. O homem se assenta na cadeira da justiça, no templo de Deus, porque o templo é autoridade, é lei, é um trono. O homem se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, e levanta contra tudo que chama Deus e adora Deus, que é a justiça, a verdade, a santidade, a fidelidade. E vende o justo, vende os fiéis, destrói a sua nação, destrói a família santa, escolhida por Deus, profetizada por Deus, pelo hino nacional da família. O que acontece aqui, ó, no versículo 5, não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, disse o apóstolo Paulo. Não lembra que essas coisas ele dizia quando ele estava conosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto, porque ele estava falando no tempo por vir. Então no próprio tempo seria manifesto, no tempo por vir. É o tempo que chegou, que nós estamos agora vendo. Isso ia acontecer aqui no Brasil. O homem do pecado, o filho da perdição, assentando no trono santo e condenando, destruindo a lei santa do Senhor, abominando a lei santa do Senhor, colocando o ético dele, a lei dele, o querer dele, o parecer dele, tudo o inferno que está por dentro do coração dele, ele está jogando em cima dos outros. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Não é o que eu estou falando? O ministério da injustiça é o que eles fazem, perseguindo os outros. Essa briga do presidente lá, do presidente com o ex-presidente. Por causa de quê? De inveja. Por causa de quê? De maldade. Esses assassinos já tentaram tirar, mandaram tirar a vida do homem. Não conseguiram tirar. E agora perseguem. E tentam levar cativo, se puder arrumar um jeito, eles matam para não deixar reinar. Por quê? Eles da parte de Satanás e o outro da parte do bem. As duas partes brigam. E o ímpio cerca aquele que é mais justo do que ele. Está no livro aqui, eu vou mostrar. O ímpio cerca o que é mais justo do que ele. E o juízo sai
pervertido. Mesma coisa jogar merda na panela. Mesma coisa jogar merda na panela, uma panela bem temperadinha, cheirando, você jogar e jogar um pinico dentro. Assim é essa lei desses imundos, malfeitores, perturbados. Nunca, na idade que eu tô, eu nunca vi uma lei para perseguir os outros. Lei da perseguição, lei do demônio. Só no Brasil que aceita isso. Em outro lugar aí põe a cabeça da pessoa na estaca, que nem põe da de pizza. Que até hoje que está em Curitiba, a cabeça do presidente comunista. E o povo aproveita do povo brasileiro, porque o povo brasileiro, que nem o cordeiro, o povo santo, sofre e não faz. Por que ele não vai fazer isso lá nos Estados Unidos? Vai lá, enfrenta lá, faça lá. Faça na Europa, na Itália, na Espanha, na Suíça, na Inglaterra, vai lá e faça. Em outros lugares, outros países, em Portugal. Por que não vai lá fazer? Não é o bom? Vai lá fazer isso que está fazendo aqui no Brasil. Aproveite do brasileiro, porque o brasileiro é família santa. Ah, mas o exército está dando apoio. O exército também é outro. Marvado, sem vergonha. Não digo o exército, os maiorais do exército tem que ser arrancado tudo. Regenerado de cargo. Tem que ser queimada a ficha dele. Para que eles nunca mais toquem de patrimônio nacional. Seja extinguido da liderança brasileira. Por quê? Virou conta do paraíso. Negou a bandeira, negou a eficácia. Nem o estrangeiro poderia receber ele como membro de um país. O homem que nega a bandeira, nega a eficácia. Falsos. No versículo 8, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilar pelo esplendor da sua vida. Onde é que vai chegar a justiça aqui? Só na vinda do Senhor Jesus Cristo. Pelo sopro da boca do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que ele soprou sobre os discípulos, que receba o Espírito Santo. Satanás ali acabou a força, acabou o poder. E o resplendor da vinda do Senhor, que a glória do Senhor é fogo consumidor. Então ali se desfará no fogo eterno. Mas antes disto acontecer, será revelado a todos. O povo saberá que ele é o anticristo. Está escrito aqui, ó. Será revelado, vai ter que sair da própria boca dele. Ele não querendo falar, ele vai falar, queira ou não queira, porque ele está embaixo da unha do Cristo, o Salvador do mundo. Ele está na cadeira do Cristo. Ele vai ter que falar para todo mundo ver, porque será revelado. Será revelado pela própria boca dele o que é que ele é. Porque isto não pode ficar. O Senhor não consegue que isto aconteça. Que o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, a perseguição, está acontecendo por ordem do Senhor, mas para cumprir aqui o Ministério da Justiça, como já disse. Porque se não tiver o Ministério da Justiça, o Senhor vai ter que lançar o justo no inferno. Porque o inferno foi feito para lançar alguém. Ele não vai ficar o inferno vazio, o espaço daquele vazio. Tem que ter mesmo o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, e toda a família dele, o congresso dele inteiro, para ser lançado com ele. Deus fez tudo perfeito, está no livro de Provérbios.
está escrito. Deus fez tudo perfeito, até o ímpio para o dia do juízo. Até o ímpio foi feito para o dia do mal, o dia da perdição. Então, meu prezado, no versículo 9, esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, não é o que eu digo? Ele é poderoso, não é? É poderoso, não é? Com todo o poder. E sinais, prodígio de mentira. Com todos os sinais, prodígio e mentira. Sinais que manda fazer uma coisa para lá, outra para lá, manda fazer outra para cá, manda fazer outra para lá, manda só do mal, só o mal, só o mal. O bem não faz. É pior do que o feiticeiro. O feiticeiro não consegue fazer o feitiço se ele não fazer o bem, o benefício. Tem que ser obra adulterada. 50% de lado a lado. 50% à direita e 50% à esquerda. Mas a esquerda de Satanás é só a esquerda mesmo. E não faz nada de benefício nem de caridade. Faz roubar o INSS, roubar os aflitos, necessitados. Até os defuntos eles roubaram na epidemia. Se morreu 50, põe aí que morreu 150. Que morreu... até os defuntos eles roubam. Na eleição também, passada, foi roubado pelo computador. E até os defuntos roubaram, puseram defunto para votar. Isto é satânico. Na terra, Satanás na terra. Não tenha medo de entender, de saber, de falar. E não obedeça a Satanás. Clame o sangue de Jesus, que está escrito, vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não dê testemunho falso, meu irmão, como eles dão testemunho falso de acusação. Não seja igual. Faça a diferença entre os ímpios, o ímpio e o justo. Você que em teu coração ainda bate ser esquerdista, seja santo, não seja esquerdista, meu pessoal. Não minta, não confirme mentira dos outros. Você nasceu de uma família perfeita, honesta, sincera. Pessoas de bom caráter. E por quê? Que depois de maduro, de idade já, de tomar posse da sua atitude, do seu plano, do seu projeto, de sua vida, tu virá ao lado contrário, ao lado maldoso. Prezado, aqui ó, aqui ó, no versículo 10, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Está vendo lá que eu estou falando? Com todo o engano da injustiça para os que perecem. O engano engana muita gente, engana muito, os que estão com isso tudo enganado. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ame a verdade é Jesus Cristo, meu prezado. A mentira, toda mentira é do Satanás. E todos os mentirosos, segundo no livro de 2 São João, aqueles falsários esquerdistas que perseguiam o Senhor Cristo, que a pessoa não sabe. Eu quero deixar declarado que quem matou o Senhor Cristo foi os esquerdistas. Não foi da direita, foi da esquerda que mataram ele. Foi o que estava torcendo a lei do Espírito, não receberam a lei do Espírito. Queria fazer lei de si próprio. E Jesus Cristo veio para transferir a lei. Jesus Cristo veio para transferir a lei de cerimonial para a espiritual. É o único juiz universal que veio para salvar, para julgar e salvar o mundo. Para salvar. Ó,
Agora vamos ver o que acontece com eles. Olha o que acontece com eles aqui. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que seja julgado todos os que não creem na verdade, antes tiveram seu prazer na iniquidade. Tem prazer de acompanhar eles? Tem prazer de estar com eles? Prazer da iniquidade? E não recebe a verdade para se salvar, para livrar das mãos deles? Então, meu prezado, você está condenado. E a única chave que te livra da condenação é Jesus Cristo, e você apartando deles. Mas se você dizer que é crente e é esquerdista, ainda ama, adora e segue eles, então, meu prezado, você está condenado. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, da fé e da verdade. Não acredito? Da santificação do Espírito, da fé e da verdade. O mentiroso não tem santificação. Jesus Cristo não é rei da mentira, ele é rei da verdade. Jesus Cristo não é carnal, ele é espiritual. Diante dele não passa um fio de cabelo, não cai um fio de cabelo na terra sem que ele não veja. Sabe tudo. Para que pelo nosso Evangelho vós chamou, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende a tradição com que vós foram ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vós conforte em todas as boas obras. Tá vendo? Console o vosso coração e conforte em todas as boas obras. Em mal obra não tem consolação, não tem consolador. E a batalha está na terra, porque a batalha está na terra, nós temos que vencer essa batalha, a guerra está aqui na terra. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 13, vamos ver o que está escrito, capítulo 12, versículo 7 a 13. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Está aí na terra. Está aí na terra o diabo e o tanto de anjo do diabo, agradecendo por fazer o mal, louvando o diabo por fazer o mal, tudo cheio de alegria porque o diabo está fazendo mal, destruindo. Diabo cortando a água do sedento, diabo tomando terra, diabo queimando máquinas de trabalho dos outros, diabo para todo canto, a terra está cheia de anjos do diabo. Anjo do diabo na polícia, metendo fogo, recebe ordem para meter fogo, ele vai ter alegre, estou satisfeito, porque chega lá e mete fogo lá na máquina dos garimpeiros. É diabo puro. Sabe quanto custa uma máquina daquela? Ela não foi roubada, o garimpeiro não meteu a arma em ninguém para tomar aquela máquina, não foi comprada.
custou o preço. Ele trabalhou quantos anos para adquirir aquilo? Para ser queimado. Ou qualquer patrimônio ser destruído. Por que tem gente presa até o dia de hoje? Porque numa manifestação teve danificando alguma coisa, mas foi manifestação de revolta, de greve. Não precisava esse juiz falso, chamado juiz, que não é juiz merda nenhum. É um ditador corrupto, ditador de império, corrupto. Meteu na cadeia, matou gente na cadeia e queimando máquina de quem está trabalhando. Que deveria ter outro jeito, outra maneira de lei para recolher a máquina e não queimar, e não danificar os prejuízos ao próximo. Mas é Satanás e seus anjos queimando, destruindo, poluindo as águas com coisas queimadas, com resíduo de maquinário dentro das águas. Poluindo a terra com resíduo, combustível. E quando se vira um carro, tanque, chega a derramar, tem que vir de fora, catar até a terra para poder tirar do lugar. Para poder roubar a nação, transportando a terra, porque a terra derramou aquele resíduo de petróleo. E lá queimando dentro da água, queimando a maquinário com combustível e tudo, contaminando tudo, destruindo o patrimônio e destruindo o meio ambiente, destruindo o meio ambiente, o qual eles metem o ferro nos outros e eles mesmos fazem essa safadagem deles. E dizem força nacional, força do Satanás. Não existe força nacional para fazer o mal. Se fosse nacional, fazia o bem. Mas como é para fazer o mal, é força satânica. Se fosse nacional, ia pegar a máquina, recolher a máquina, ia negociar, conversar, entender, dialogar, pôr na justiça, a justiça que ia desenvolver, o que ia fazer, o que ia realizar, ia devolver. Não ia deixar a pessoa no prejuízo, a pessoa ia fazer outras coisas, fazer outro trabalho. Aquele patrimônio não ia perder, não. Mas como é do Satanás, se arrebentando todo, destruindo tudo, destruidor. Quem destrói é desgraçado. Quem faz destruição é desgraçado. É como o nosso corpo. Tempo e morada do Espírito Santo vai destruir, Deus vai destruirá também. E assim como você destrói as coisas dos outros, você será destruído diante de Deus. Diante de Deus você é destruído, apagado de uma vez. Tu é preparado para o fogo eterno. Tu é anjo do Satanás, anjo do diabo, preparado para o fogo eterno. Porque só deve destruindo. No versículo 10: E houve uma grande voz no céu que dizia: Agora chegado está a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Não é o que ele está fazendo, acusando. Que puseram guarda, vigia, até dentro da casa do homem que não deve nada. Os brasileiros são muito mole a aceitar isso. O brasileiro está sendo covarde. Uma multidão de brasileiros que está com um rio, com uma grande água, e não invade esse tribuno, não invade esse exército, não invade a casa desse homem, também, o qual ele se chama lá, Moraes, Cicla Moraes. Tinha que ser invadido a casa dele, a casa do outro, o insegurança desse tem que ser pego. Tinha que ser pego. Não pode deixar escapar. Tem que ser pego e segurar a cabeça dele até ele falar, ele julgar ele também. Ele tem que ser julgado, não, com a medida que vós medir, vai ser medido também. Com o julgo que vós julgar, vai ser julgado também. Assim até quando esse país ainda continua assim.
uma multidão dessa e querendo respeitar a lei que não é lei. Lei só é lei se fazer justiça. Se for injustiça não é lei, é carrancismo, é terrorismo. O Brasil não foi fundado com essa lei. Os portugueses é nossa grande testemunha, Portugal é grande testemunha como foi fundado o Brasil. Nosso país tem o édito próprio, tem lei própria, tem fundamento, tem fundação, tem caráter, tem responsabilidade, tem qualidade, tem santidade. O Brasil não é de safadeza não. Mas a nação brasileira está fazendo vergonha. Esse desfile que está tampando a praça tem que virar para o lado da casa desses homens perseguidores. Vira para o lado da casa deles e vai todo em cima da casa deles. Vamos ver se ele aguenta. Tudo na casa deles. Invade a casa desses homens em vez de estão invadindo, rodeando a casa do Bolsonaro. Invade a casa do Lula e desse povo, do Moraes. Todo mundo. Quero ver se eles aguentam. Eles não estão invadindo a casa do presidente? O exército que está dando apoio também? Invade o exército. Se o exército não estiver achando bom, chama os países internacionais. Se o exército, para pegar, ver se o exército aguenta. Qual pode mais, qual aguenta mais. Os próprios militares menores, os militares melhores, os militares da direita, tinha que se rebeliar, entregar esses homens malfeitores, que esses homens daqui uns dias vai por clipe na língua dos militares. Esses homens mal vão fazer eles de cavalo. Vai apanhar que nem apanhou aquele povo do banco, no Japão, os militares. Só ficar dando moleza. Tu jurou a bandeira, meu prezado, e tem cantado no hino nacional. E que surge um povo forte, que não teme nem a própria morte. Fica temendo a pessoa por causa de cargo? Por causa de cargo? Por causa de divisa? Temendo a divisa dele? Isso aí não vale nada, ele é mortal, prezado. É um homem mortal. Ele também, ele não aguenta nada. Ele aproveita porque acostumou a pisar nos menores favorecidos, acostumou a levar de arrasto. Acostumou a passar a ordem, todo mundo abaixar a cabeça e obedecer a ordem deles. A partir do momento que ele parte para o mal, vocês também não devem obedecer a ordem desses maiorais do exército, não. Tem que ter grupo, não tem o Zap, não tem o WhatsApp, não tem comunicação sociais, vocês têm que ser grupo. No grupo de vocês tem que ser comunicado e ser agido e interagido por vocês mesmos. Nós somos as maiores autoridades do mundo, são os nossos militares. Não existe ninguém a mais do que os nossos militares para reger o nosso país, o nosso Brasil. E para segurar a bandeira do nosso país, não teme o homem escarnecedor. Temei a Deus e dai glória, que chegado é a vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, se você estiver fazendo bem, você subirá com Ele, meu casal. No versículo 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não adoraram a sua vida até a morte. Não é o que eu estou falando? Não adore o homem escarnecedor. Vence em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não teme o homem até a morte. Pelo que alegrai-vos o céu e vós o que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo está aí, ele tem grande ira.
Por que que ele tem grande ira? Porque ele sabe que tem pouco tempo para ele ser derrotado também. Só que antes de ele ser derrotado, ele quer derrotar muitos. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que havia de dar à luz o varão. Essa mulher que havia de dar à luz o varão ainda está na terra. Agora é a igreja. Antes era quando Jesus Cristo vinha. Agora a mulher está na terra. E o varão é Jesus Cristo mesmo, que o Espírito Santo de Deus dá luz ao teu entendimento, para que você não vá ser condenado com eles na mesma condenação. Essa palavra são espiritual, viva e eficaz. A mulher está na terra e o varão está na terra e o inimigo está perseguindo o varão. Todos os crentes, é como eu tenho falado, tenho ensinado, é membro do Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Jesus Cristo na terra. Um tem mais entendimento, outro menos entendimento, um mais chegado na doutrina, outro menos chegado na doutrina. Um receberam uma parte, outro receberam outra, mas tudo é corpo de Cristo. Estamos na terra pela palavra do testemunho do Senhor. Seja de um jeito, seja de outro, todos que invocam o nome do Senhor serão salvos. Então, meu prezado, trabalhe! Trabalhe para chegar lá. Lute pelos menores favorecidos, pelo seu país e pela vida do Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Abacuque, no livro de Abacuque, de 1 a 17, penso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvará? Interrogação. Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Interrogação também. Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite contenda e latígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. Não é o que eu estou falando? O ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. O ímpio não quer que o justo faça justiça, não quer que o justo faça o bem, ele quer que faça o mal, porque é o caminho do inferno, o caminho da perdição, o caminho da destruição dele, da desgraça dele. Ele quer que o justo faça aquele caminho, não quer que haja o caminho da justiça na terra. O caminho da justiça é o caminho de Jesus Cristo. O caminho do mal é o caminho do inferno. E esse caminho está na vida de cada um de nós e pela obra que seguimos. Se seguimos bem, estamos no caminho do Senhor. Jesus Cristo é o caminho. Se seguimos mal, estamos no caminho do inferno. Satanás é o caminho. O dragão é o caminho. A antiga serpente é o caminho. Então, meu prezado, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vosso dia uma obra que vós não crede quando for contada. O Senhor realizar uma obra. Porque eis que suscitarei os caldeus, nação amarga, apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir morada não sua. Caldeus, país internacional acudindo os brasileiros. O Senhor suscitando as pessoas para vir acudir, porque vê o naufrágio muito grande e uma nação muito amada, muito querida deles. Eles amam. Porque temos a mesma linguagem, o mesmo projeto. Temos temor de Deus. Nós temos os Estados
parecer o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Cremos na promessa na promessa de Deus e a dos profetas. Então, por isso somos amados, somos um corpo, um grupo. Muitos brasileiros não sabem que nós, brasileiros, somos americanos. Não sabem. Somos americanos, Portugal, americanos, todos. Somos as mesmas pessoas. A partir do momento que ingressamos no Evangelho, recebemos a mesma atitude, somos a mesma família, Brasil e América. Por isso que está no hino nacional, na 7ª estrofe. Brasil perfigura América. Tudo quanto faz no Brasil é tirado da América. Por quê? Somos a mesma família, o mesmo povo. Só que nós divide é o mar, a longa distância da água, mas somos o mesmo povo. Por isso que amamos um ao outro. Por isso que cuidamos. Apesar de toda a covardia do nosso país, quando vê eles precisando, não estende a mão. Por quê? O país brasileiro é muito mal administrado. Não é bem administrado, por isso que não ajuda. Mas eles já mataram a fome no país brasileiro. Em 1963, quando surgiu o fogo no Brasil, andou matando muita gente queimada. Eles deram veste, deram calçado, deram roupa, deram calçado, deram leite, deram carne seca, deram um mundo velho de coisas no Brasil. Aguentaram, mataram a fome do país. E muitos brasileiros são mal agradecidos, não agradecem pelo benefício que eles fizeram. Horrível e terrível, dela sairá o seu juízo e a sua grandeza. Tá vendo? Lá tem juízo, lá tem justiça, lá tem entendimento, lá tem os homens capacitados que regem juízo e justiça. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo e mais perspicazes do que o lobo da tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressa a comida. Os aviões internacionais que vêm lá do fim do mundo para acudir o povo brasileiro, para atender o povo, para salvar a nossa pátria que está afogando, está afundando. E essa multidão de brasileiros, multidões e multidões, não estende a mão para batalhar. Para arrancar o carrapato que está querendo matar o nosso país, o maldoso, escarnecedor. Arrancar ele do poder. Tem que ser arrancada a unha. Não existe um homem mais do que o outro, não. Existem os homens covardes, porque quando junta muito, é muita força. É muita força, não tem quem pode com a força. A força do homem é a força de Deus, a palavra do homem é a palavra de Deus. Depende do quê? De união, porque já fala Estados Unidos, lá tem união. A gente já fala Estados Unidos, por isso que ele tem força. Por isso que tem que vir um homem de lá para cá com palavra, com autoridade, com aquela sabedoria toda para poder vencer, porque lá tem, ele tem isso, porque lá tem. O povo aqui ficam esperando somente por um. Aonde está a multidão, não se pode correr nem recuar. Aquele que recua na batalha e volta para trás, Deus não se agrada.
Na época da batalha de Gedeão, tinha 22 mil. Só 300 pessoas venceram. Pode ver a multidão. Não pode chacoalhar uma moita, não fica um. Não pode chacoalhar uma moita, não fica um. É que nem na igreja. Estava em trabalho de libertação, chegava a pessoa, arrancava do revólver, dava um tiro pra cima. A gente tem que chegar e pegar a pessoa. Tem que chegar e pegar o inquilino e levar até o santuário. Sozinho. Por quê? Não estava tudo na mesma adoração, tudo no mesmo sentido, tudo no mesmo parecer? Mulheres e crianças, eu não digo. Mas homem? Homem? Não pode correr. Tem que pegar. A fera que o Senhor mandou pegar, tem que pegar. Pega de mão. Eu pegava de mão. A polícia não pegava, mas eu pegava. E levava. Desarmado, eu pegava o armado. Por quê? Eu tenho força! Eu tenho força! Mas força dada por Jesus Cristo. Da minha mesmo, não tem. Mas na força dele, qualquer gigante vai por terra. Não existe. Machão. Perigoso. Não existe. Levanta a mão, ele tem que cair. Tem que cair, ele cai. Ele não fica de pé. Ele cai. Cai por quê? Deus nunca perdeu uma batalha. O meu rei nunca perdeu uma batalha. Toda a vida ele foi vitorioso. Saiu vitorioso para vencer. Ele não saiu vitorioso para perder, não, para vencer. Eles todos virão com violência e o seu rosto buscarão o oriente e congregarão os cativos como areia. Tá vendo? Os Estados Unidos, a América ainda vai congregar o Brasil ainda. O Brasil. A América vai congregar o Brasil, vai estar de frente do Brasil, ser cabeça do país do Brasil. O Brasil será ainda dominado pela América. Queira ou não queira, malfeitor. Ainda vão ver isso. Porque somos a mesma família. O que é do Brasil é da América. O que é da América também é do Brasil. O Brasil ajuda para lá e para cá. Não tem separação entre o Brasil e a América. Tem pelo olho dos malfeitores. Mas se tem alguma reserva aqui no Brasil, se tem alguma reserva de mata, pegaram da América, pagou a reserva, o qual muitos brasileiros roubaram a preservação da Amazônia. Mas foi eles que pagaram. A Amazônia pertence à América. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, e farão zombaria, eles se rirão de todos as fortalezas, porque amontando todas as tomaram. Então passará como um vento e pisará e se fará culpada e atribuída esse poder e o seu Deus. Não és tu que desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, interrogação. Não és tu, Senhor, meu Deus, meu santo, interrogação. Nós não morremos, ó Senhor, para o juízo, puseste tu, ó rocha, ó fundaste, para castigar? Tu és tão puro de olho que não pode vir o mal, e a vexação não pode contemplar, porque, pois, olha para os que procedem leviosamente e te cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Interrogação.
uma pergunta do profeta para Deus. Por que, pois, olha para o que procede enviosamente e te cala quando o ímpio devora aquilo que é mais justo do que ele? Perguntou para o Senhor, para Deus, o profeta Abacuque. E faria o homem como os peixes do mar, com os répteis que não tem quem os governe? Perguntou para Deus. Faria do homem como os répteis, como os peixes do mar que não tem quem governe? Eles todos levantam com anzol, apanha com a sua rede e os ajunta com a sua rede varredora. Por isso eles se alegram e se regozijam. Por isso sacrificam a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com ela se engrossaram a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, pois por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Perguntou o profeta. Assim, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar continuamente? Por causa da maldade, por isso que morre muita gente. Por causa que a maldade vem das próprias pessoas, vem da própria obra do malfeitor. O malfeitor só pratica maldade. Vamos para o livro de Salmo, capítulo 2, do 8 a 11. Capítulo 2, Salmo 2, capítulo 2, de 8 a 11. Pede-me, ó, que te darei a nação por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmagarás com a sua vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, cede prudentemente, deixai-vos instruir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, alegrai-vos com temor. Beije o filho para que se não ire e pereça no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Está vendo? Bem-aventurados que confiam em Deus, está vendo? E no versículo 10, agora, pois, sede prudente, instrui juízo na terra, e servi ao Senhor com temor e alegria. Instruir juízes para o bem, não esse tanto de juízo que tem para o mal. Eu trabalhava para os juízes, tinha vezes ali, que tinha 1.600 juízes no Brasil. Entre o Brasil e a Europa se encontrava tudo em Cuiabá, na Associação dos Magistrados. Eu estava lá. 1.600 magistrados. Cadê a justiça? E não fazem justiça. Ganham muito bem, vivem muito bem, de festa, de alegria, coisa. Tem tudo o que precisa. Mas uma das grandes caridades que Deus escolheu, pôs ele na cadeira de Cristo. Assenta aí na minha cadeira e administra a minha fazenda. Faça o que eu mando, não o que você quer. Mas o juiz dá apoio, dá força, o maligno não levanta contra o inimigo. O primeiro que tinha que brigar contra o injusto é o juiz, com a justiça. Que você é proconsor da justiça. Desembargadores, proconsor da justiça. Eram os primeiros que era para chamar a atenção, corrigir. Ou obedece ou sai fora. Ou ser enquadrado, ser castigado, receba a sentença. Mas não. No meio deles levanta um malfeitor. Tem que todo acompanhar e aplaudir e apoiar? Então, meu prezado,
é coisa maligna, coisa de Satanás. Todo o poder foi entregue ao único juiz eterno, Jesus Cristo, não a homem nenhum terrestre. E tem que obedecer ao celeste e não ao terrestre. Prezado, são estes os meus ensinos. Espero que sirva de edificação para muitos, né? Que possam entender que Jesus Cristo está voltando e temos que olhar somente para a direita do Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero deixar uma benção para todos os países internacionais, principalmente para Israel, aí na Palestina, para os Estados Unidos, para o Portugal, para a Itália, a Espanha, a Suíça, a França, a Inglaterra, para a Polônia, para a Alemanha, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, para a Síria, para o Egito, para a Mexele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão. Todos os países que não conhecem o nosso Evangelho, não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem a Deus, não conhecem esse Criador que deu ordem para esse sol passar de um lado para o outro, cruzando o nosso planeta, que deu ordem para a lua, para as estrelas, para todo o exército celestial que ilumina, e o oxigênio para você respirar, e a água para você beber, saciar sua sede, e o pão para matar a sua fome. Aquele que domina em todo o universo é tanto o Deus do bom como o Deus dos ruins. Ele vai te abençoar e ainda vai revelar na sua mente, na tua fraqueza, que Ele existe e Ele te ama e você precisa dele. Deus não precisa de mim e nem de você, mas você precisa dele, meu Deus. Todas as pessoas que ainda não conhecem. Observai e buscai no livro do Senhor. Busque alguma palavra e guarde no seu coração. E guarde também aonde puder guardar escondido. Um versículo deste livro, um pequeno versículo, é o suficiente para salvar. De um númerozinho desse aqui é o suficiente para ir conversando com você e falando na tua vida até você chegar a Deus, meu prezado. Então você que mora, que vive nesse país que é proibida a palavra de Deus, procura arrumar um versículo e guardar secretamente, escondido, só para você meditar. E quando você ir lá, você lê. Todo dia você lê, para você ver o que Deus faz contigo. Então vamos receber a bênção do Senhor, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém, Senhor Jesus.